Vamos nós então, né, para mais uma aula aqui. Nessa aula vamos começar a falar sobre agentes públicos. E talvez você pense assim, mas Dalmo, a gente já não falou de agentes públicos. Deixa eu ajeitar minha cadeira que estava meio baixinha, né? A gente já não falou sobre agentes públicos em uma aula aí, tratando sobre classificação e tal? Sim. Só que a gente precisa ir muito mais fundo nisso, porque quando se fala em agentes públicos, a Constituição Federal ela faz um trabalho bem detalhado sobre as regras, né, para acessar os cargos e tudo mais. Então, já que a gente já viu a organização, já viu a estrutura de princípios e poderes, e a principal forma de atuação do Estado, que é através da produção de atos, esse é o momento perfeito para a gente começar a falar dos agentes públicos, começar a trabalhar essas entidades, digamos assim, tá? Então, falar em agentes públicos, basicamente, é lembrar daquela história de teoria da imputação volitiva. São as pessoas que agem em nome do Estado, produzindo a atuação lateral do Estado, ou produzindo uma atuação ali, né? Nem sempre vai ser necessariamente um ato administrativo, mas reproduzindo a vontade do Estado nas suas ações. A nossa Constituição Federal, dos artigos 37 até o 41, eu não vou seguir daí, porque do 42 ali a gente está falando de servidores militares e tudo mais. O nosso foco vai ser servidores públicos civis, tá? Nesse momento. Até porque não tem muita regra também da Constituição para servidor militar, porque existe legislação própria, não tem muito que se preocupar. Mas a nossa Constituição ela vai fazer toda uma estruturação constitucional sobre os agentes públicos. E lembre-se, né, é muito importante quando uma informação, um dispositivo, uma previsão legal está na Constituição, porque a constitucionalização de um assunto faz com que aquele assunto ganhe uma proteção maior e um foco maior também. Então, obviamente, o artigo 37 vai trabalhar muita coisa, vamos até o 41. Eu vou organizar aqui essa aula de acordo com um caminho que eu acredito ser interessante, então eu não vou pegar artigo 37 e sair lendo todos os incisos na sequência, você vai ver que eu dei uma organizada para a coisa ficar legal. Provavelmente vamos ter que dividir esse assunto em algumas aulas, como sempre, porque não é um assunto pequeno e eu também não estou com pressa nenhuma de sair correndo para falar desse assunto. Eu preciso te dar uma aula decente, não uma correria maluca, tá? Então, vamos nessa, começando pelo artigo 37. Você já sabe que o artigo 37 fala dos princípios da administração pública e vai trazer ali, esse artigo, o que a gente chama de normas constitucionais da administração pública. Então, não é só de agente público que vive esses artigos, porém, basicamente é tudo relacionado a agente público, tá? Mas essas normas constitucionais vão tratar de diversos assuntos. E eu quero começar com o chamado princípio da acessibilidade ao cargo público, tá? E a Constituição, ela também começa, aqui eu vou seguir o caminho dela, falando sobre isso. Então, a primeira regra é a seguinte: os cargos, empregos e funções públicas, e aqui você já percebe que nós temos que fazer uma diferenciação entre esses caras, e faremos já já, são acessíveis aos brasileiros. E atenção que ele não fala nem nato nem naturalizado. Então é óbvio que aqui a gente está aceitando todo mundo. Porém, quando você estuda o direito constitucional, no artigo 12, né, nacionalidade, você aprende no parágrafo 3º, salvo engano da minha parte, da Constituição, eu também sou meio maluco, eu posso esquecer, mas você aprende que existem cargos que são privativos de brasileiro nato. Então toma cuidado que, apesar da Constituição falar que os cargos públicos, né, eles são acessíveis, cargos, empregos e funções, aos brasileiros, existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, segundo a Constituição Federal, tá? Que preencham requisitos estabelecidos em lei. E aí, obviamente, a gente está falando de legislação, estatuto, tudo mais, que vai trazer os requisitos mínimos. Isso a gente vai ver mais para frente. Aqui eu quero te dar a regra constitucional. Depois a gente entra em alguns pontos mais de legislação específica, tá? Mas, basicamente, essa é a primeira estrutura. Brasileiros natos ou naturalizados, desde que não sejam cargos próprios de brasileiros natos, assim como aos estrangeiros na forma da lei. E essa é uma parte que muita gente costuma esquecer. Sim, estrangeiro pode ter cargo público no Brasil normalmente. Não só político, tá? Que não estou preocupado com isso, mas também os cargos públicos efetivamente. Só que aí ele fala na forma da lei. Então, enquanto o brasileiro, né, nato naturalizado, basta atender requisitos da lei, os estrangeiros precisam ser apontados como cargos que aceitam a presença de estrangeiro. Então, por exemplo, professor universitário ou agente público na área de pesquisa e desenvolvimento é aceito no Brasil por conta da lei, tá? Então, aqui o estrangeiro ele não tem essa liberdade toda de fazer concurso.
Para fazer concurso, a lei tem que dizer que é um cargo que aceita a presença de um estrangeiro, beleza? Então, essa é a primeira coisa. Esses cargos, essas estruturas são acessíveis por brasileiros natos, naturalizados, natos têm alguns cargos próprios e estrangeiros somente na forma da lei, tá? Porém, olha como é que a coisa vai começar a desenrolar. A investidura em cargo ou emprego público, peraí, a função pública não tá? Não. Então nós vamos dividir junto com a Constituição. A Constituição quer que eu primeiro fale sobre cargos e empregos. Isso você já sabe, o detentor de cargo público é o que a gente chama hoje de servidor público, é o cara que está no regime estatutário, tá? Enquanto o empregado público é aquele que está no regime seletista, então ele tem um emprego público, é o empregado público, é o agente administrativo geral, tá? Então, investidura em posição de servidor público ou de empregado público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, sempre, né? Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração, e aqui entra a função pública, tá? Porque olha só, vamos fazer a coisa correta. Doutrinariamente falando, função pública, e aí a própria lei vai falar isso em alguns... Por exemplo, a gente vai usar muito, tá? A Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Eu sei que tem estatuto estadual e municipal, mas ele é como se fosse a regra geral, tá? Então não é uma norma geral de estatutos, não é, mas ele é como se fosse, ele é meio que uma representação do interesse de ter uma estrutura de estatutos meio que padronizada, tá? Então, lá no 8.112, o que a lei vai falar? Função pública se refere ao exercício das funções dentro do cargo. Então, porque o estatuto só fala de cargo, não fala de emprego, tá? Quando você fala função pública pela lei, a lei vai falar que função pública são as atribuições do cargo. Mas a Constituição não pensa desse jeito. O que a Constituição faz é o seguinte: cargo público, estatutário, empregado público, seletista, ambos têm que ter concurso público. Função pública é aquele que está atuando em nome do Estado, mas que não necessariamente passa em concurso. Então, o contratado temporário, o comissionado, o detentor de função de confiança, apesar que esse cara vai precisar ter cargo público anterior. Tudo isso a gente vai desenvolver, tá? Mas quando ele fala em função pública aqui, sim, entenda como os outros cargos que eu posso assumir que não exigem necessariamente um concurso, né? Pode exigir um PSS, calma. Então, a primeira demonstração de função pública está aqui, que é o cargo comissionado. O que tem de grande coisa nessa história? O cargo comissionado, como ele mesmo diz, é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, eu não preciso fazer concurso, eu nomeio tranquilamente através de um mero ato administrativo e eu também posso revogar esse ato a qualquer momento, que seria a exoneração. A exoneração é basicamente um ato de revogação ou de desfazimento, né, daquele ato anterior, tá? E aí é que entra o detalhe. Gente, por ser de livre nomeação e livre exoneração, eu preciso motivar? Não. O princípio da motivação não exige fazer a demonstração do porquê, porque ele é livre. Eu nomeio se eu quiser, quem eu quiser e da forma que eu quiser, desde que eu siga a lei, claro. E eu exonero também a qualquer momento que eu quiser. Então, é a chamada relação pública precária, né? A qualquer momento eu posso tirar, claro, porque a ideia de um cargo comissionado ou até de uma função de confiança, eu já vou usar os nomes todos, é que você tenha pessoas de confiança do seu lado, pessoas que você sabe que têm capacidade técnica para te oferecer o melhor naquela condição que ela vai se encontrar, tá bom? Então, eu preciso lembrar que existem cargos que são acessíveis mediante concurso e existem situações que são acessíveis de forma livre, escolha pela pessoa que tem competência para isso, tá? Importante que ele me dá o sistema da prova, né? Ou o concurso vai ser só de provas, ou o concurso vai ser de provas e títulos. Galera, preste atenção, que isso aqui também é muito importante. O concurso de provas, a etapa de provas, é o que nós vamos chamar de etapa eliminatória. O que seria a etapa de provas? Prova objetiva, prova discursiva, prova de aptidão física, não importa. Prova social... Todas aquelas etapas que você tem que vão fazer avaliações, tá? Então, a prova em si, né, uma discursiva, uma prova oral, a avaliação social, a avaliação de saúde, a avaliação criminal, dane-se. Isso tudo é prova. Por que a gente sabe que é prova? Porque basicamente são provas que eliminam você.
Então, toda etapa eliminatória é uma etapa de provas do concurso. Tá? Então, poxa, eu fiz a redação e não foi bem, eu posso ser eliminado pela nota da redação. Beleza, então é uma prova. Eu posso ser eliminado pela investigação social, então é uma prova. Tá? Então, cuidado para não ficar preso à ideia ou presa à ideia de que prova é só quando você está respondendo pergunta, tá? Mas nós temos também a possibilidade, não é para todos os cargos, mas quanto mais complexo, mais óbvio que eu preciso, da etapa de títulos. E a etapa de títulos, ela é meramente classificatória. O que significa isso daqui? Significa que, se você não tem títulos a apresentar, não tem problema, você não vai ser eliminado ou eliminada. O que vai acontecer é que você vai ficar numa posição pior. Porque às vezes você nas provas foi super bem, outra pessoa foi bem, mas ficou atrás de você. Só que ela tem títulos que vão dar notas que você não tem. Então esses títulos podem fazer com que você perca a sua posição atual na classificação final, tá? Então, a etapa de títulos não impede participação de pessoas para cargo público, tá? Mas eu não tenho nenhum título, eu sou igual, sei lá, eu ia falar o Botafogo, mas estamos em um período que o Botafogo não tá de novo, tá meio ruim de novo, mas ganhou uns títulos recentes, então eu não posso falar mais isso. Sei lá, pensa num time ruim da sua cidade, que provavelmente é o time que você não torce, né? Mas tudo bem. Então, quando se fala em títulos, fala-se nessa questão ali de doutorado, né? Uma área de pesquisa, uma atuação. O edital sempre diz quais são os títulos e qual nota cada título equivale, tá? Então, perceba o seguinte. Para fazer concurso no Brasil, o concurso vai ser de provas ou de provas e títulos? Pergunta: pode ter concurso só de títulos? Resposta: depende. Porque é o seguinte, em regra, não. Em regra, para você ter um cargo público no Brasil, tem que ser concurso de provas ou provas e títulos. Porém, se eu estiver falando de um cargo temporário, então não é para uma relação efetiva, supostamente duradoura, é para um cargo temporário, sim. Cargos temporários no Brasil podem exigir apenas um concurso de títulos, tá? Então você vê, no militarismo tem bastante, né? Tem cargos, se bem que eu lembro que teve uma decisão que ia acabar com esse negócio, eu acho que já até acabou, né? Então não tem bastante, né? Não, idiota. Mas é porque eu não acompanho tanto também, porque convenhamos que isso não faz tanta diferença no nosso estudo, mas é bom você saber que sim, existem cargos temporários, né, que podem exigir ali meramente uma apresentação de um título, né, basicamente uma demonstração de currículo, no final das contas, tá? Então não tem problema, porém é uma exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Não é normal a gente ter cargos que sejam acessíveis mediante somente prova de títulos, tá bom? Continuando aqui. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Essas 3 informações, muita gente acha que sabe e às vezes na hora da prova se arrebenta porque esquece. Olha só. Primeiro, o concurso público não é de validade de 2 anos e nunca foi de 2 anos. Igual muita gente fala, não, o concurso vale por 2 anos. Vale por até. Galera, essa palavrinha maldita aqui, se ela for suprimida, ela muda a estrutura, então ela torna errado. O concurso não será de 2 anos. Eu posso fazer concurso público de 1 mês, de 1 dia, se eu quiser, de validade. Dane-se. É até 2 anos, eu não posso ultrapassar 2 anos. Segunda coisa, eu posso prorrogar a validade do concurso? Sim, uma única fucking vez. Eu não posso ficar, eu vou ficar prorrogando até encher o saco. E por quanto tempo? Não sei. Porque se você falar para mim assim, por 2 anos, você está tão errado quanto falar que o concurso é de 2 anos. Porque depende. Se o concurso for de 1 ano, a prorrogação necessariamente será de 1 ano. Se o concurso for de 1 dia, a prorrogação será necessariamente de 1 dia. Por quê? Porque é igual ao período. Tá? Então, esse daqui é um tipo de assunto que normalmente a galera tem certeza que sabe e aparece na prova e se arrebenta por uma questão idiota. Então, até 2 anos, uma única vez reprovável, por favor, nunca. Prorrogável por igual período, tá bom? E aqui nós temos uma regrinha interessante que a gente tem que ter cuidado, tá? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que é o problema aqui? Durante o prazo improrrogável, isso daqui vai servir para algumas coisas mais para frente também. Quando você fala em prazo improrrogável, o que seria o prazo improrrogável? Não sei. Ou é um concurso que já passou pela sua prorrogação, então o prazo inicial é o prazo prorrogável,
se pode prorrogar uma vez. Se eu prorroguei, entrei no prazo improrrogável. Se eu coloco no edital, porque o edital tem que prever isso, que o concurso tem validade de 1 ano e não terá prorrogação, então esse primeiro ano já é o prazo improrrogável. Não importa. Então, o jeito que ele escreve aqui é como se somente durante esse prazo, né, o cara que tivesse sido aprovado, ele teria que ser colocado sobre novos concursados com prioridade. Qual é a jogada? Se você entendeu bem, e assim, não é que está errado o que está escrito não, tá? Do jeito que eu falei ficou estranho, mas do jeito que está escrito, o que fica claro para você? Novos concursados significa a possibilidade de fazer novo concurso público. Concorda comigo? Porque, cara, qual seria a lógica, né? É óbvio que um edital de concurso vai prever que os primeiros classificados vão ter prioridade sobre os outros, e durante a validade vão embora. Mas e se eu tiver 2 concursos públicos em andamento concomitantes? É isso que a nossa legislação quer falar. Só que quando ela fala durante o prazo improrrogável, deixa claro que eu não posso ter a existência, a possibilidade de cogitar novos concursados durante o prazo prorrogável. Então nós temos 2 situações. Primeira, a mais rara. O edital fala assim, a validade será de 1 ano e não terá prorrogação. Então nós já estamos, ou de 2 anos, tá? Estou dando 1 ano só como exemplo. Então nós não teremos prorrogação, o primeiro prazo já é prazo improrrogável. Então eu posso fazer o concurso, terminou, já faço o outro. O que é normal de acontecer para poder ter lista de espera e tudo mais, né? Para você poder ter uma lista de nomes para convocar. Né? Não estou falando de espera de cadastro de reserva não, tá? Toma cuidado com isso. Então eu posso ter uma listinha, beleza. Segunda situação, o edital fala, a validade do concurso será de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, durante os primeiros 2 anos, eu não posso nunca fazer um concurso público porque eu estou no prazo prorrogável. Somente depois da prorrogação é que sim, eu posso fazer um novo concurso. Tá? Então, por isso que é muito comum você ver concursos que estão em andamento e tendo uma publicação de um novo edital. E aí entra, agora sim, a regra da Constituição de forma correta. Eu vou chamar o pessoal que foi aprovado no concurso anterior. Eles têm prioridade sobre os novos concursados, até porque os novos têm uma validade diferenciada. Eles vão ficar por mais tempo. O pessoal do concurso antigo daqui a pouco acaba ou daqui a pouco a validade morre. Então, eu vou ter uma lista nova com os novos concursados. O comum no Brasil é os órgãos fazerem um cálculo, entre aspas, para quando homologar o concurso, né, atual, automaticamente a gente já ter bastante tranquilidade ali em relação a fazer o concurso, né, a ter uma lista nova. Então, normalmente, o concurso acaba sendo homologado no final da validade do outro, mas também pode acontecer essa concomitância sem problema nenhum, tá bom? Então, o que ele está falando aqui é que, sim, eu posso fazer um novo concurso enquanto tiver durante a validade de outro, desde que no prazo improrrogável. O problema é que, eu fui para a tela, mas não precisava. Estatutos como, por exemplo, a própria Lei 8.112 dizem que não pode ter novo concurso enquanto tiver concurso vigente. Desculpa, quem manda é a Constituição, cacete. Então é óbvio que a Constituição Federal prevalece, porém, na hora da prova você tem que ter cuidado. Ah, mas Dalmo, o meu estatuto, que eu estou estudando para fazer tal concurso, diz que não pode, e a Constituição fala que pode. Quem manda? Em regra, a Constituição. Mas se o enunciado colocar na forma do estatuto tal, lei número tal, você tem que marcar que não pode. Porque você tem que aprender uma regra que muita gente esquece, que o enunciado manda na porra toda. Então, se o enunciado fala de acordo com o texto da lei, dane-se Constituição, dane-se jurisprudência, dane-se doutrina. Porque ele quer exatamente como está escrito. Não se esqueçam que nem sempre o examinador que está fazendo questão para você entende alguma coisa do direito, tá? Às vezes o cara é um completo idiota ali que só pegou uma lei e resolveu criar a questão em cima. Ainda mais com IA agora, que esses vagabundos já eram preguiçosos, agora tá pior, né? Antigamente repetia a questão pra cacete, mudava uma vírgula que não pode repetir completamente. Agora eles basicamente estão fazendo o quê? Bota pra IA. E aí vem aquele monte de questão merda. Faz parte. Mas tem muita banca que já tá proibindo o uso de IA, tá? Pra fazer questões, graças a Deus. Porque a IA é muito ruim. Vocês acham, tem gente que acredita que estudar por IA... Ai, pai do céu. Quem sabe daqui a uns 5, 6, 10 anos pode ser, mas hoje, quem estuda por IA, eu te garanto, não vai conseguir uma vaga tão cedo, vai sofrer muito. Vai conquistar, vai, mas vai sofrer muito. Porque vocês não têm noção de quanta besteira que IA fala ou IA traz para você. Lembre-se que a IA ela não tem pensamento próprio, ela apenas aprende com o que ela consegue buscar lá fora e tem muita gente falando merda por aí, né? Voltando, cuidado com esse inciso 4, cuidado com essa estrutura aqui, tá bom? Inciso 5º, as funções de confiança, e aqui vambora, galera.
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vamos devagar. Lembra que eu falei para você que tem um grupo que ele vai assumir um cargo público basicamente de forma livre, livre nomeação e livre exoneração? Pois é. Esse grupo é o grupo que pode assumir os cargos comissionados ou as funções de confiança. Tem estatuto que pode chamar de função gratificada, de cargo de confiança, dane-se. A lógica é uma só. Nós temos dois grupos de pessoas. Gente, esses cargos aqui são cargos, como a própria Constituição fala, que eu acho até um meio deboche, apenas de direção, chefia e assessoramento. Então você se mata para fazer um concurso público, estuda pra cacete para arrumar um cargo, e o cara que vai mandar em você provavelmente é um imbecil que nunca fez concurso na vida. Tô brincando, nem sempre é imbecil, tá? Mas provavelmente essa pessoa que vai mandar em você, ela não tem noção do que é fazer um concurso público, ela foi indicada para aquele cargo. Lembre-se que ela não tem estabilidade. Então você tira onda de vez em quando, fala, olha só, você pode ser exonerado a qualquer momento, tá? Vai trabalhar, vagabundo. Voltando. Eu preciso separar esses caras. Porque a Constituição, ela não diz que esses cargos são livres, coloca quem você quiser a toda hora. Ela cria um mecanismo, e esse mecanismo é dividido em dois grupos, cargos comissionados e funções de confiança. Ambos têm a mesma ideia, eu vou colocar livremente, eu vou retirar livremente a qualquer momento. Tá? Qual é a diferença? No cargo comissionado, é percentual. Então, a lei própria do estado, do município, ela vai determinar, olha, cargos comissionados dentro da estrutura tal, eles têm que ser, no mínimo, 50% servidores efetivos e, consequentemente, 50% pessoas estranhas à administração. O que é uma pessoa estranha? É uma pessoa que não ocupa cargo dentro daquela estrutura específica. Tá? Ah, Dalmo, eu sou servidor do Ministério Público, eu sou pessoa estranha para a Defensoria Pública? É. Ah, mas eu não sou servidor público? Dane-se. Eu estou falando da mesma estrutura, entendeu? Então, se eu sou do Ministério Público, ou sou do TJ, eu sou, sei lá, servidor militar da aeronáutica, não quer dizer que eu vou ser da estrutura do Exército ou da Marinha. Não, porra. Então, a grande lógica é que, para você falar em pessoa estranha à administração, significa a administração na qual eu estou analisando. Tá? Então, se eu quero colocar um cargo comissionado numa prefeitura, e o cara é servidor da Câmara de Vereadores, o servidor da Câmara é uma pessoa estranha para a prefeitura. Tá? Então ele entraria no percentual de pessoas estranhas. Tá? Pensa como se fosse empresa. Então a sua empresa, seus funcionários. Quem é de fora é estranho. Tá? Por mais que seja funcionário de outra empresa. Então o cargo comissionado, a lei, e não existe uma regra, então cada lei vai dizer, tem que definir um percentual mínimo de cargos que vão ser oferecidos para servidores efetivos. O resto que sobra, se é resto já é sobra, vai para pessoas estranhas à administração, tá bom? Do outro lado, nós temos a função de confiança que a própria Constituição fala, exclusivamente ocupada por servidor ocupante de cargo efetivo. E aí você deve estar se perguntando, mas Dalmo, o que significa uma pessoa que ocupa um cargo efetivo? Uma pessoa que passou em concurso público, é só isso. Então, um grupo de cargos, na verdade, vamos lá, se você fizer concurso, passou no concurso, beleza, se tornou ali um detentor de um cargo público, seja empregado ou seja servidor público, não importa, tá? Você tem acesso a um percentual mínimo de cargos comissionados e a todas as funções de confiança que existirem naquela estrutura. Agora, se você é uma pessoa estranha àquela administração, você só vai ter acesso ao percentual estabelecido para pessoas que não são servidoras efetivas daquela entidade. Tá? Então é bem legal você fazer essa diferenciação. O cargo comissionado ele é mais aberto, ele permite pessoas que não são da estrutura. Função de confiança não, é só quem é da própria estrutura. Então só quem é da mesma empresa pode assumir essas funções na empresa. Na estrutura natural, nós temos o tal do DAS, né, que é o nível de direção, assessoramento superior, tal, que é um comumente chamado assim. Quando você tem níveis menores, os níveis menores de chefia, direção e assessoramento podem ser ocupados por pessoas estranhas. Níveis maiores, não. Então, se você vai ser assessor de um juiz, dificilmente eles vão colocar pessoas estranhas e vão colocar funções de confiança. Isso vai depender de cada estrutura, tá? A lei que cria cargo tem que dizer o que é uma função de confiança e o que não é. Agora, se você for colocar um assessor para um parlamentar idiota qualquer, é mais fácil você colocar um Dalmo na vida lá, tá? Agora, sei lá, chefe de departamento, tranquilo, bota o Dalmo. Chefe regional, chefe de departamento geral, que vai cuidar de todas as sedes, eu não vou colocar o Dalmo.
Pelo amor de Deus, eu vou colocar uma pessoa decente, logo uma pessoa que seja ocupante de cargo efetivo. De novo, não existe uma regra, porque a lei que cria o cargo e que estrutura os órgãos é que vai determinar quais são os cargos de comissão, quais são os cargos comissionados de função de confiança, tá? Então, eu só preciso que você leve para a prova essa ideia. Ambos aqui, eles não precisam fazer concurso público, entre aspas, para assumir esses cargos. Porém, para você ter acesso à maior parte dos cargos, você precisa ter feito concurso. Por isso que a doutrina costuma fazer o seguinte: quando você fala em cargo comissionado, é a tal da livre nomeação e livre exoneração. Por quê? A nomeação é o primeiro ato pelo qual você assume um cargo dentro da estrutura administrativa. Então aqui, tanto o efetivo quanto pessoa estranha, eles permitem usar esse nome. Quando fala em função de confiança, é muito comum a doutrina falar livre designação e livre dispensa. Talvez você já tenha visto essa terminologia. Por quê? Porque aqui o cara já é servidor. Ele é designado para uma função maior e depois ele é dispensado daquela função e volta para o cargo anteriormente ocupado. Ah, mas Dalma, e no cargo comissionado do cara que é servidor? Aí a doutrina não faz diferenciação, ela fala livre nomeação e livre exoneração. Ela liga mais para classificação do que para quem está chegando, tá bom? Agora, não estou falando que é o único jeito de falar. Se você quiser chamar o cara que tem uma função de confiança e falar que ele foi livremente nomeado, tá certo. Aliás, as bancas costumam fazer muito isso, as provas de concurso costumam seguir muito essa lógica. Porém, a doutrina costuma fazer essa diferenciação, tá bom? Até aqui tá de boa? Falamos sobre acessibilidade, porém, eu preciso trazer algumas regrinhas importantes para você em relação a isso, tá? Primeiro, a lei reservará percentual de cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência, lembrando que não se usa mais o termo portadora. Eu não costumo ligar muito para essas mudanças de nomenclatura da galera de hoje em dia, porque normalmente é besteira e mimimi idiota. Mas nesse caso, realmente, a palavra portadora ela tem uma conotação muito ruim. Então, pessoas com deficiência, basicamente, tá? E definirá critério de admissão. A gente sabe que hoje não só pessoas com deficiência, mas também pessoas pretas e pardas, né? Pessoas que sejam índias, né, indígenas, índias fica complicado, desculpa, pessoas indígenas, e também nós temos alguns casos ali de cargos que podem ser oferecidos para hipossuficientes e tudo mais. Existem várias leis de reserva, mas observe que a Constituição Federal, ela coloca pessoas com deficiência, por uma questão de estruturação de leis antigas, dentro da Constituição, tá? Assim como também a lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E aqui são os contratados temporários que a gente também viu. Não confunda com comissionados e funções de confiança, tá? O contratado temporário é aquele que tem um contrato de trabalho que vai durar durante o tempo da validade. O comissionado ou detentor de função de confiança, ele não tem um prazo determinado de trabalho. Ele é colocado na função e vai ficar lá enquanto a pessoa achar que não tem que dispensar, ou enquanto não renunciar, sei lá, ou morrer, sei lá. Mas no caso de contratação temporária, não. Aqui nós temos um contrato por prazo determinado. E a Constituição Federal permite, porém ela permite somente nesses casos aqui. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Bom, necessidade temporária é meio óbvio, já que o contrato é por prazo determinado. Porém, excepcional interesse público é importantíssimo. Galera, a gente sabe que no Brasil existem muitos municípios que se utilizam desse sistema de contratação temporária para ocupar cargos efetivos, o que é proibido. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente aí na sua cidade ou alguma cidade vizinha, que o Ministério Público fez um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o município para fazer concurso e ocupar os cargos por pessoas concursadas. Por quê? Porque é muito comum os municípios, infelizmente, não fazerem concurso público, colocarem ACT e o cara ficar lá igual um caceta. Por quê? Porque a pessoa que tem contrato por prazo determinado... Se você for um caso desse, não se sinta ofendido, tá? Mas eu tô falando uma verdade. Se te incomodou, dane-se. A pessoa que está nesse cargo de contrato temporário, ela não tem estatuto nem CLT. Ela não é regida por nenhum dos dois. Ela é regida por uma legislação especial que vai tratar do contrato de trabalho. Tá? E essa legislação ela vai trazer ali contratos de 1, 2, 3 até 4 anos, vai dizer por quanto tempo pode ser prorrogado. Então existe toda uma legislação para falar sobre esse tipo de contratação. Tá? Então você vê concurso do IBGE, é muito comum fazer isso, né? E detalhe, por mais que seja contratação por tempo determinado, precisa passar por um processo seletivo, tá? A gente chama de PSS, que é o processo seletivo simplificado.
Às vezes, é muito comum a galera chamar de concurso público. Tecnicamente não está certo, mas fazer o quê? Então, o processo seletivo simplificado, ele pode ser um concurso, ter provas, né? Português, matemática, tal, alguma coisa. Pode ser uma simples apresentação de currículo, como se fosse um sistema de títulos, né? Ou pode ser simplesmente quem aparecer primeiro leva. Não importa, tá? Então, quando você vê um PSS, você está falando de contrato temporário, tanto que você vai ver as normas, tá lá, contrato terá validade de tanto tempo, tá? Esses cargos, eles não podem ser ocupados basicamente porque eles não podem ocupar a localidade de cargo efetivo. Então, esse tipo de cargo aqui, ele só serve para necessidade realmente assim absurda. Uma demanda maior de um determinado serviço, que é uma demanda sazonal, não é algo normal, aconteceu naquele momento, acontece em alguns momentos específicos, eu vou lá, faço uma contratação temporária, depois está tudo certo. Mal comparando, pelo amor de Deus, é só uma analogia idiota, igual as empresas fazem no final do ano, né? Empresas de magazine e tal, elas chegam no final do ano, vão lá e contratam um monte de temporário, depois dispensa a galera, alguns são efetivados e tal. A diferença é que aqui eu não posso efetivar ninguém. Quer efetivar? Faz concurso público. Né? Então, essa é a lógica, beleza? Galera, vou parar por aqui porque a gente já ultrapassou aí, extrapolou. Eu não tô bem hoje, né? Os 30 minutinhos tradicionais. Falamos bastante coisa, mas ainda tenho muita regra. Preciso falar de regime jurídico, preciso falar de nomeação, de direito subjetivo à nomeação e outras regras legais. Mas tem muita coisa pra gente desenvolver, então a gente se encontra na próxima aula.